Bom dia, meus alunos. Iniciando o terceiro bimestre, vamos lá às nossas, ao início de uma nova matéria, que é o texto sobre a carta pessoal, né? O nome já diz, a carta é uma escrita, né, em que enviamos para uma pessoa próxima, um amigo, aqueles que temos muita intimidade, certo? Então vamos lá saber um pouquinho da origem das cartas. Há indícios de que no Egito Antigo, por volta de 3.150 anos antes de Cristo, os faraós já dispunham de mensageiros para entregar documentos e decretos. Também no Império Romano, as mensagens seguiam por pessoas montadas a cavalo ou a pé. Então imagina o tempo de demora de entrega. Para a pessoa levar a carta a pé ou a cavalo demorava bastante tempo. A entrega poderia levar dias e até meses. Com o tempo, mais e mais pessoas aprenderam a ler e a escrever, e o número de cartas aumentou, né, com esse desenvolvimento da escrita. Assim, era necessário ampliar o serviço de entrega para que fosse mais rápido possível, né? No Brasil, as cartas vieram com os portugueses, com a chegada deles, no século XVI, trazidas, né, por embarcações. A primeira carta escrita aqui no Brasil para mostrar ao rei Dom Manuel sobre a descoberta do Brasil e as belezas que aqui continham foi escrita por Pero Vaz de Caminha, né? Em 1969 foi criada, enfim, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vinculada ao Ministério das Comunicações, né? Que foi o principal responsável pelo sistema postal do país. Então as pessoas escreviam a carta, iam no correio e ali haveria mais rapidez, né, para a entrega. O primeiro selo surgiu em 1840 na Inglaterra e aqui no Brasil em 1843 surge o primeiro selo no Brasil, né, que chamava o Olho de Boi. Então vamos lá iniciar as primeiras explicações, né? O que é a carta? A carta é uma mensagem manuscrita, escrita à mão ou impressa, dirigida a um destinatário para quem se destina a carta, para comunicar-lhe algo, para contar alguma novidade, né? Nas cartas, há sempre um remetente, aquele que envia, né? E um destinatário, aquele que recebe a carta. Nesse gênero textual, há uma estrutura básica. Tem que ter local e data, indicando onde e quando a carta foi escrita. Tem que ter a saudação, que são os cumprimentos, o corpo da mensagem, que é a mensagem mandada, e despedida e assinatura. Continuando. Em uma carta, é necessário deixar claro quem a está enviando e quem a está enviando e quem está recebendo. Então, quem manda a carta é chamado de remetente, que remete, envia a carta para alguém. E aquele que recebe é o destinatário, é para quem a carta vai, tá? Para o destino de quem vai, certo? Continuando. O remetente, gente, é o que remete, é aquele que pega a carta, que escreve para alguém e manda essa carta com seu conteúdo, né? Com corpo de texto, né? O destinatário, o nome já diz, destino, para quem vai, para quem eu vou escrever a minha carta. Então, se eu escrevo uma carta para alguém, eu sou o remetente, eu remeto, eu envio. Para quem eu vou mandar é o destinatário. Aonde vai essa carta? Vai parar em mãos de quem? Em que destino? Então, remetente é o que manda a carta, destinatário o que recebe. Partes de uma carta. Gente, as partes de uma carta são, primeiro, tem que ter data, né, para a pessoa se localizar de quando foi enviada essa carta.
Carta tem que ter o local de onde está vindo a carta para eu saber, né? De onde vem e que data. Tem que ter a saudação, o cumprimento, né? A gente tem que cumprimentar a pessoa, caro amigo, querido colega, meu amigo fiel. Então, uma maneira bem íntima, porque é de amigo para amigo, ou parente para parente, ou irmão para irmão, pessoas em que a gente tem intimidade. Tem que ter também o corpo do texto, que é o conteúdo da carta, né? O que eu vou querer escrever para a pessoa. Tem que ter a despedida, também de forma carinhosa, e contendo a assinatura de quem mandou a carta, ok? Então vamos ver as partes de uma carta. A data é super importante para saber quando foi escrita. O local de onde vem a carta, de onde partiu para a carta para a gente. A saudação, o cumprimento que nós vamos mandar para a pessoa de forma bem carinhosa, já que há intimidade, né? O corpo da carta é o conteúdo em si, que eu vou escrever para a pessoa. Eu posso fazer uma carta com quantas páginas eu quiser, e colocar os mais variados assuntos possíveis. A despedida tem que ter, também de forma carinhosa, para dizer que a carta está sendo encerrada, e contendo a assinatura de quem a mandou. Continuando, tipos de registro. Numa carta, existe 2 tipos de registro. O registro formal. Eu não posso mandar uma carta com informalidade, de forma simples, colocando gírias, para uma empresa, né? Para o comércio, né? Eu não posso. O registro formal é usado para lugares, para pessoas que eu não tenho muita intimidade, entendeu? Então, por exemplo, uma carta de leitor, uma carta circular, uma carta aberta, uma carta de recomendação para emprego ou diplomática, tem que ser todas seguindo a língua portuguesa, contendo o quê? A forma correta da escrita, né? E de forma formal. E o registro informal é quando eu tenho intimidade, é a carta pessoal, de pessoa para pessoa, de amigo para amigo, de parente para parente, pode ser de forma bem simples. Os tipos de cartas que existem, né? Os tipos de cartas podem ser a carta de leitor, pode ser a carta aberta, né? A carta de leitor é geralmente de opinião argumentativa, utiliza argumentos para tentar convencer alguém, né? Circula em jornais e revistas, tá? A carta aberta é outro tipo de carta, né? A carta pessoal é a carta de pessoa para pessoa, certo? Com muita intimidade. A carta comercial, a gente tem que também, em relação ao comércio. Por exemplo, eu quero fazer um pedido de emprego para trabalhar em determinado comércio, ou pedir alguma doação, eu tenho que utilizar com registro formal, tá? Existe a carta de leitor, que geralmente é argumentativa e circula em jornais e revistas. Existe a carta aberta, que se dirige publicamente a alguém através dos órgãos de imprensa. Existe a carta circular, que é endereçada ao mesmo tempo a vários destinatários, a várias pessoas. Por isso que ela é circular. A carta de apresentação, por exemplo, quando alguém quer trabalhar em algum lugar, né, e mostra uma carta de apresentação de onde já trabalhou, né, por onde já passou, o seu tipo de currículo. É uma carta passada por autoridades ou particulares apresentando alguém para concorrer a algum cargo ou função em uma instituição, tá? Precisa, quando é recomendado uma carta de apresentação
para procurar um emprego tem que ser feita, né? Existe a carta diplomática, é a carta de um governo soberano a outro, que apresenta diplomata que o representará. Existe a carta de recomendação, é um documento, título, atestado, uma autorização, passado por autoridades civis e militares. Bom, agora vamos ver. Qual é o objetivo da carta? É comunicar algo a alguém por meio da escrita, não é? O objetivo de uma carta é passar uma comunicação, um recado para alguém com quem a gente tenha bastante intimidade, certo? E converse, né, através da escrita. O público-alvo é o público em geral, né? Todos podem escrever uma carta para quem quer que seja. E as características de uma carta? Tem que ter local e data, tem que ter saudação. O corpo do texto, como eu já disse, é onde fica o conteúdo do que está sendo passado para outra pessoa, com despedida para saber, né, que a carta finalizou e a assinatura de quem a remeteu. Ok? Bom, agora vocês acabaram de receber as informações sobre a carta, né? A carta pessoal, que é muito utilizada por nós, né? E as outras eu passei para vocês terem um referencial e saberem um pouquinho de cada uma, ok? Então, aqui terminamos a nossa aula com a explicação. Peço que vocês revisem, leiam novamente, assistam o vídeo novamente para aprenderem bem a matéria, ok? Então, um beijo para todos e um bom dia, meus amores. Fiquem com Deus.